Vamos estender as mãos, abençoar nosso querido evangelista irmão Paulo, que estará fazendo uso da palavra. E eu tenho certeza que o céu está aberto aqui e que nós vamos sair daqui não como entramos, vamos sair daqui regozijando no Senhor. Amado Deus, Pai eterno, no nome poderoso de Jesus, teu Filho amado, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esta parte maravilhosa, Senhor, que foi os louvores. Louvores, Senhor, que desceu do céu para nossa alma, nosso espírito, e aqui estamos recebendo o bálsamo da tua presença. Mas agora, Senhor, apresenta o teu servo, o evangelista irmão Paulo, que estará fazendo uso da tua palavra. Usa teu filho, Senhor, como sempre tens usado na palavra, na revelação da tua palavra. Que os nossos corações estarão abertos para receber a tua palavra de bom grado. É o que te pedimos, Senhor, para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos amados. Graças a Deus por estarmos aqui, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias na carta que foi escrita aos Gálatas. Amém, irmãos? De sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas viverá por ela. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Os irmãos podem se assentar, queridos irmãos. Graças a Deus, por mais uma vez nós estamos aqui, servindo a amada igreja. E eu espero de coração sincero que o Senhor venha vos abençoar, irmãos, com a palavra nessa noite. É muito pesado isso, porém, nós precisamos de servir. Nós precisamos de fazer o que o Senhor tem nos outorgado a fazer, amém? O tema, irmão, só um, tá bom, irmão. O conceito maldição era algo bastante real na vida e nos costumes dos povos do Oriente Antigo, no qual Israel fazia parte daquele conglomerado de nações ali no Oriente Médio. Então, o conceito maldição para aqueles povos fazia parte da vida deles, de maneira que, porque não existia ainda um sistema jurídico bem equipado, muitas coisas, muitos contratos tinham por guardrail, por parapeito, muitos contratos tinham por parapeito a maldição. Então, as pessoas daquela época, eles tinham muito cuidado com a questão da maldição. E o tema maldição, a palavra maldição, o conceito maldição, apareceu pela primeira vez lá no Éden, no Jardim do Éden, quando o Senhor, pela primeira vez, veio conversar com um homem que havia desobedecido as suas ordens. E ali naquela conversa que ele teve ali com o homem, se os irmãos quiserem acompanhar, no capítulo, me parece que é 3 de Gênesis, olha só, capítulo 3 de Gênesis. Capítulo 3 não, capítulo 2. Capítulo 3 de Gênesis, nós vemos o Senhor vindo conversar com os homens. Então, aí, ele fala com o homem: cadê Adão, onde você está? E Adão falou: olha, eu estava com medo, fiquei com vergonha do Senhor, porque eu estava nu, e me escondi. Aí o Senhor pergunta para ele: mas como você sabe que você estava pelado, brother? Que negócio que é esse? Você comeu da fruta que eu falei para você não comer, né? A mulher que tu me destes, então jogou para cima da coitada da mulher. Aí a mulher falou: olha, foi a serpente.
Então, o Senhor dirige a palavra à serpente, pela primeira vez na Bíblia, no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis e o versículo 14, se quiserem colocar aí, o Senhor fala bem assim, ó, portanto, porquanto fizeste isso, maldita serás mais que todas as bestas e todos os animais do campo, sobre o seu ventre andarás, e comerá o pó todos os teus dias, e o resto é história. Então, esse conceito de maldição foi pela primeira vez pronunciado por Deus. E a maldição era a vontade expressa de alguém, de que o mal viesse sobre a vida de uma pessoa. As pessoas que tinham mais contato com a divindade nessa época, não na época que nós lemos agora, mas na época em que o termo maldição, de que Paulo disse que o Senhor fez maldição por nós, quando a pessoa tinha muito contato com a divindade, então aquela pessoa era considerada como que, olha, se aquela pessoa jogar uma praga, pega. Por quê? Porque a maldição dependia da divindade para acontecer. Isso nos povos do Oriente Antigo. Dependia da divindade. Então, se uma pessoa que era um mago ou qualquer um que adorava os deuses lá deles jogasse uma maldição, a pessoa pegava a maldição. Por quê? Porque ele tinha contato com Deus, com a divindade. Okay? No povo de Deus, eu vi os profetas e os servos do Senhor que pronunciavam palavras de maldição. Quando você lê o livro de Salmos, tem uns Salmos que é meio cabuloso, está entendendo? O camarada pedindo para o outro morrer, pedindo para não sei o quê. Aí você que lê, a gente que lê, não entendendo o conceito, fala, cara, esse negócio é estranho, como é que eu vou pedir para o cara morrer? Tá entendendo? Na nova aliança, nós pedimos misericórdia e tal, está entendendo? Aí o cara faz raiva com você e fala, mata o abençoado lá, Senhor. Não é isso o conceito. O conceito no povo de Israel era que, quando a pessoa quebrava a lei, as palavras que a pessoa dizia, de que a autoridade dizia, de que o juiz ou o profeta dizia, eram sentenças vindo da parte de Deus. Não que a pessoa estava querendo que a maldição via, mas era que a sentença estava por vir. Que vai morrer. Por que vai morrer? Porque ele quebrou os mandamentos de Deus. Então, o problema agora está no fato de que, se a pessoa que diz a maldição não estava em contato muito certo com Deus, por isso que Salomão falou bem assim, ó, como vaguear das aves, a maldição sem causa não pega. Por quê? Porque dependia da pessoa que lançou a maldição está bem, está ok com a sua divindade, com o seu Deus, seja lá quem for. Se a pessoa não tivesse problemas, então a maldição sem causa não pegaria nele. O problema está no fato de que na nação sacerdotal da terra, a maldição vinha do próprio Deus. Aí como é que faz esse negócio agora? Se o próprio Deus estava dizendo que maldito, ou seja, a vontade de Deus, maldição é a vontade expressa de alguém que o mal venha sobre. O Senhor Deus vai e diz para a serpente, olha, maldita você é, a minha vontade sobre você é que você vai andar rastejado. E para a mulher, ele disse, quando o Senhor foi tratar com o homem e com a mulher, o Senhor não pronunciou a palavra maldição. Maldita és tu, mulher. O Senhor não fez isso. O Senhor colocou sobre a mulher, sobre a raça humana, obviamente, consequências pelos atos. Uma notinha de rodapé aqui abaixo para os irmãos. Os irmãos sabiam que eu ficava muito intrigado no fato de que eu lia na Bíblia que a mulher no seu período, no seu ciclo menstrual, era imunda. E eu falava, mas por que isso, meu Deus? Se for o Senhor que fez, como que o Senhor faz uma coisa e fala que a mulher imunda? Não faz sentido, eu não conseguia entender, eu ficava questionando isso. Porque não é justo, você poderia chegar diante de Deus e falar, Deus, o Senhor é injusto. Como que eu sou injusto? O Senhor me fez assim e agora esse sangue sai aqui cada 28 dias, esse negócio, e eu sou considerada imunda porque o Senhor me fez isso. Sabe? Mas eu estudando a palavra de Deus, o Espírito me revelou algo fantástico. E isso não é só para a mulher.
Isso é para qualquer coisa que na palavra de Deus, que o Senhor diz assim, ó, isso é imundo ou isso é impuro. Essa palavra imundo ou impuro no original quer dizer que está fora do design. Os irmãos entendem? Está fora do design. Se é impuro diante de Deus, cerimonial, é porque está fora do design. Por que o sacerdote não podia mexer com corpos, com pessoas, com cadáveres? Por quê? Porque o sacerdote não era para trabalhar com morte, o sacerdote era para trabalhar com vida. Por isso que quando o sacerdote se envolvia com um cadáver, ele era considerado fora do design, não era para trabalhar com morte. Então, quando a mulher está no seu período menstrual, que ela era considerada imunda cerimonialmente, era porque ela estará fora do design. Os irmãos conhecem algum outro animal mamífero em que no período fértil, passa por período, como se diz em espanhol, em português? Menstrual, passa por ciclo menstrual. Tem alguém conhece, se lembra de algum animal, a vaca, mas fica escorrendo 7, 8 dias? Não fica, certo? Ela tem um período só, e assim que ela já engravida, pronto. A questão da mulher é que muitas sofrem por muitos dias com esse negócio, porque o Senhor Deus disse à mulher, ó, eu aumentarei, olha só, multiplicarei grandemente a dor da tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominarás. Então, irmãos, esse negócio das irmãs querer ficar tomando as rédeas em casa, não, tá? De acordo com a palavra de Deus, lá no Éden, a autoridade foi dada para o homem, você vai querer, porque está marcado aqui, olha, o teu desejo será para o teu marido, é uma consequência de ter ouvido a serpente, porque você ouviu a serpente, agora você vai querer a posição de liderança, mas de acordo com o versículo, ele vai te dominar. Não é sexismo, não é machismo, é o que a Bíblia diz como consequência do pecado. As santas mulheres de Deus que são convertidas não têm esse problema. Não tem, irmão, se você é convertida, você não tem esse problema. Se você tem essas unhazinhas de fora, se converte. Se converte, se submeta à palavra de Deus que é melhor. Isso não é sexismo. Isso é a palavra santa de Deus. É melhor se submeter porque as consequências são menores. Aí quando ele vai conversar com o homem, ele fala assim, é versículo 17 do capítulo 3. E a Adão ele disse, porquanto destes ouvido a voz da tua mulher. Olha aqui, varões. Está entendendo? Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher e fizeste que não era para fazer. Existem coisas que a mulher quer fazer que não é para fazer. E o homem tem que falar, não, nós não podemos fazer isso. Não fui eu que falei, é a palavra de Deus que está dizendo. Você, Adão, ouviu a mulher fazendo o que não era para se fazer. Aí, olha só que coisa maravilhosa. Por que você fez isso? Maldita é a terra. What? O que a pobre da terra fez para receber maldição do atribulado do Adão? Sinceramente, o que a terra resolveu fazer para que ela recebesse essa maldição, essa vontade de Deus de que o mal sobrevenha sobre a terra? Na língua portuguesa nós temos terra para tudo, mas na língua inglesa nós temos terra para planeta, nós temos earth para planeta, que é o nosso planeta Terra no Brasil, nós temos land, que é para sítio, que é para uma porção de terra, em inglês, e nós temos o ground, que é para a terra em que você planta. Eu tenho um pedaço de terra ali, estou plantando. Esse ground foi que o Senhor Deus disse, cursed is the ground, maldito é o chão na onde você planta. Por quê? Porque você é pó. A origem se tornou maldita agora por causa do pecado do homem. A maldição veio no início. Aí ele falou, olha, agora a terra que era para produzir semente boa para você, agora vai produzir espinhos, vai produzir comigo ninguém pode, vai produzir poison ivy, vai produzir poison oak, vai produzir essas coisas que é nocivo para você. E antes, se nós lemos os versículos anteriores, ele fala que as frutas, as árvores que davam frutas, era para ser de mantimento do homem. Agora, com o pecado, ele fala assim, ó, você vai comer erva. A erva era para os animais do campo e não para o homem.
O homem foi reduzido agora à posição, por isso que Eclesiastes fala que assim como morre o animal, morre o varão, morre o homem. Por quê? Porque ele foi conduzido, reduzido à posição de morte agora como qualquer criatura. E a maldição alcançou o homem. E a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos fala isso em Romanos, capítulo 5, 14, parece. O apóstolo Paulo fala que, através do Espírito Santo, revelado ao servo do Senhor, nos fala que a morte reinou de Adão até Moisés. Por que Paulo fala isso? Porque agora a morte tomou controle sobre a terra e sobre a vida do homem. Agora a morte domina. Uma vez que no Éden o Senhor teve que tirar o homem de lá, e as consequências nós sabemos o que aconteceu, os tempos se passaram até que chegasse Moisés. Então, nesse período de tempo, a morte dominou ali. A Bíblia nos diz sobre isso. A coisa maravilhosa e linda nisso, meus irmãos, é que nesse período de tempo, existiu um homem sétimo após Adão, que esse homem ele foi transladado. Deus pegou Enoque, e ele vivendo debaixo do domínio da morte, tá? Vivendo debaixo do domínio da morte, esse homem agradou a Deus, e Deus para si o tomou. Pouquinho mais para frente, apareceu um outro rapaz pagão, e a Bíblia diz que Deus não apareceu assim em teofania, mas o Senhor veio e falou com ele, olha, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou fazer você uma grande nação. No domínio da morte, no reino da morte, a fé nasceu. Abraão começou a viver por fé, lá onde a morte reinava. Quando chega em Moisés, o Senhor fala assim, olha, eu vou tirar o poder dessa morte que está muito grandona aí, eu vou tirar o poder dela e vou colocar na minha palavra. Aí o Senhor veio a Moisés, e ele deu a lei a Moisés, e ele falou assim para Moisés, Moisés, o homem que fizer estas coisas, viverá por ela. Agora, ele tirou o domínio da morte. Ele colocou o domínio, colocou o poder da vida na sua palavra para com o povo. Mas aí acontece que o inimigo, sendo sagaz, ele falou, olha aqui, vamos fazer uma coisa? Vamos fazer com que o homem não obedeça à lei. Por quê? Porque se a vida está na lei, e o homem desobedecendo, no capítulo 27 de Deuteronômio, no final do capítulo ali assim, fala que, vamos ver se a gente consegue. Põe aí para mim, meus irmãos, 27 e 26, Deuteronômio não, Deuteronômio 27 e 26. Deuteronômio 27 e 26. Maldito, olha só, maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. E todo o povo disse, amém. O povo concordou, assim seja feito. Aí, por conta de que isso existiu, o pecado, a morte disse, olha, vamos continuar dominando o homem. Por quê? Porque se ele não obedecer à lei, ele não tem poder de vida. O Senhor tirou o poder da morte, colocou na sua palavra, mas aí o homem foi incapaz de cumprir. Aí, o que nós lemos aqui a respeito do apóstolo Paulo falando aos Gálatas, a respeito da maldição da lei, a maldição que existiu no Antigo Testamento, que nós lemos lá quando o Senhor amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra por causa do homem, agora o Senhor coloca essa maldição na lei. Por que a maldição da lei? Porque quando há desobediência, tem que haver consequências. Mas porque o sistema jurídico não era completamente bem organizado, então aparece novamente a questão da maldição. Porque se o homem não fizer essas coisas... E tem uma coisa, queridos irmãos, prestem atenção nisso. Não é maldito aquele israelita que não fizer, é maldito todo homem, toda a raça humana. É por isso que a nação de Israel é chamada de nação sacerdotal. Por quê? Porque eles tinham obrigação de pregar para as nações ao redor a respeito da lei do Deus de Moisés, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Senhor Deus Jeová. Eles tinham por obrigação de dizer isso ao povo e ensinar o povo ao redor. Lei quer dizer ensinamento, vem do grego monos, quer dizer ensinamento, quer dizer sistema de ordem. Então, eles tinham que falar isso, mas eles falharam. Então, essa maldição alcançou todo mundo. Por quê? Porque as palavras do Senhor continuam em vigor até hoje. Com o passar dos anos, nós sabemos a história, o Senhor Jesus aparece no cenário mundial,
E agora nós chegamos a leitura que nós fizemos nessa noite, Paulo falando, ensinando aos Gálatas. Os Gálatas, irmãos, eles eram pessoas não judeus, eles eram pessoas gentias, eles eram pessoas romanas, gregas, todo aquele povo ali. Então o apóstolo Paulo agora vai falar para esse povo, dizendo que esse tal camarada Jesus, que lá em Jerusalém, lá na Judéia, na terra da Judéia, ele tomou sobre si a maldição da lei. Isso é muito glorioso, meus irmãos, para aqueles que têm a pessoa de Jesus Cristo por segurança, por escudo, por proteção. Por quê? Porque a maldição não está mais, por quê? Porque esse homem Jesus, que não podia ser morto, ele não podia ser morto. Pela lei, ele não podia ser morto, mas a Bíblia diz, que Paulo falou aos Coríntios, que se os príncipes deste mundo soubessem o que eles estavam fazendo, eles jamais teriam matado o príncipe da vida. Por quê? Porque quando o Senhor Jesus entra, ele entrega o seu corpo, ok? A matéria dele é aniquilada, o seu espírito sai por causa das feridas e tudo mais, porque nós temos lei, o Senhor estabeleceu lei no nosso corpo. Se você quebra a lei do teu corpo, meus irmãos, você vai ter consequência, a gente tem consequência. Come igual a anta, o que vai acontecer? Você vai engordar. Por quê? Porque existe lei no nosso corpo. Come refrigerante, toma, você vai ter diabetes. Por quê? Porque existem leis, Deus estabeleceu leis. Agora, o corpo físico de Jesus, porque quebraram as leis físicas, ele vai e entra no domínio da morte. Imagina, Jesus entrar num lugar onde ele não pertencia. Não somente não pertencia no domínio da morte, mas a morte sabia que lá ela não tinha poder sobre esse homem, uma carne. Nós estamos falando de um Deus porque o Senhor Jesus viveu aqui em carne, para que eu e você pudéssemos alcançar a bênção de sairmos debaixo da maldição da lei, que nós não conseguíamos cumprir, nós não conseguíamos, a lei é boa, o apóstolo Paulo diz que a lei é boa, e o mandamento é santo, justo e bom, mas, porque não tinha fé no coração daquele povo na qual a lei foi dita, eles não conseguiam cumprir. Irmãos, hoje nós tendo o Espírito Santo, nós falhamos. Imagina aqueles irmãos lá no passado, imagine, se coloca lá no lugar deles, para você ver. Mede você, a sua conduta cristã, as coisas que o Espírito Santo e a palavra de Deus nos diz para não fazer, e às vezes nos pegamos fazendo, e nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus, nós temos na igreja pessoas que nos orientam, e aí nós continuamos ainda fazendo o que não devíamos fazer. O homem que fizer essas coisas viverá por ela. Mas quem consegue fazer? O Senhor Jesus veio e ele se entregou, ele cumpriu toda a lei. Tudo que precisava de cumprir, esse homem Jesus cumpriu. Irmãos, isso é muito glorioso. Se você tivesse o conceito disso, você estaria bem feliz, bem contente. Muito mais feliz, muito mais concrete do que green card. Muito, 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 muito. Porque green card nos permite ficar aqui. O passaporte carimbado do céu nos permite nós irmos para o céu, viver eternamente. Irmãos, não é ter medo da imigração, é ter medo do inferno. É ter medo de ir para o inferno. Imigração não é nada, meus irmãos. Eles tratam você com carinho, com amor. Good morning, how are you doing? You want to go home? No. O inferno, meus irmãos, eu não sei não, mas eu acho que o trem lá é quente lá, tá? Um pessoal que já foi aí, teve visão de lá, o negócio não é bonito lá, não. Jesus nos livrou desse futuro certo, garantido. Isso não é que maybe I'll go to hell. Não. Nós nascemos já destinado ao inferno. É por isso que existe a justiça de Deus, é por isso que a justiça de Cristo. Por quê? Porque da mesma forma que eu não ouvi Deus dizendo lá no Éden, Paulo, não coma dessa fruta, eu herdei a natureza pecaminosa de Adão, da mesma forma eu não fui para a cruz, mas eu posso herdar a salvação por Cristo Jesus. Por que não pegar? Por que não aceitar enquanto ainda é ofertado?
Por que não aceitar? Por que não aceitar? Por que não se submeter a esse presente tão glorioso? É porque nós não temos o conceito. A palavra do Senhor nos diz que o Evangelho foi pregado também aos irmãos do deserto, mas eles não tinham fé. Eles não acreditavam naquilo que lhes estavam sendo dito. Da mesma forma que as pessoas não acreditam hoje que Jesus pagou o preço da tua redenção. Eles nem sabem que são prisioneiros. Não sabem que são prisioneiros. Não sabem que estão condenados, mas se você nessa noite que está aqui, você não tem ainda a consciência segura de que o céu está aberto para você, eu te convido, entrega a tua vida a Jesus, é tão fácil. Meu Deus, é tão fácil. Eu lembro de Naamã, o Senhor dizendo assim, o servo dele falando assim, ô Naamã, o profeta pediu para você ir banhar no rio, certo? Certo. E se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Eu faria. Então, por que não banhar no rio? Por que não ir lá e se jogar no rio, brother? Vamos lá. Quem sabe, às vezes, vai que aconteça que você seja curado dessa lepra. Se parece muito fictício esse negócio de você sair do inferno uma vez por toda, por que você não tenta? Vai que seja verdade esse negócio. Vai que isso seja verdade, e você chega lá na porta do inferno, igual o pastor Cláudio Duarte falou, falar para o simples Satanás, rapaz, eu não queria nesse negócio não. Aí o Satanás falava bem assim, olha, aqui não precisa de ter fé para entrar aqui não. A fé é só lá para cima, aqui não precisa de ter fé, entra de qualquer jeito. Chegou aqui, welcome home. Por que não aceitar a redenção que Jesus oferece hoje? Meu Deus, é muita ignorância, meu Deus, é muita... Se você não tem a certeza da tua salvação, hoje é noite oportuna, hoje é dia que você pode sair dessa incerteza, deixa a incerteza para lá e se une aos crentes, esse povo doido, vou no meio deles, não tem problema, a gente chega lá no céu junto. Porque nós ajudamos uns aos outros, irmãos. Nós nos ajudamos, nós vamos atrás, falamos e ajudamos e oramos e jejuamos. Por quê? Porque nós sabemos... Você imagina, meu Deus do céu, uma pessoa viver aqui na terra, já tribulada que é a vida aqui, e ainda ir para o inferno, pelo amor de você mesmo, tem misericórdia? Porque hoje é noite aceitável, a palavra do Senhor, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Por que não aceitar? Porque Jesus já se fez maldição por mim. Já se fez maldição. Que coisa maravilhosa. Eu estava destinado, é como se eu estivesse já dentro do aviãozinho da imigração, com a perninha cruzada, para ir embora, e alguém chegasse e falasse, desce aí, Paulo, tem uma cidadania para você. Ficaria feliz, não? Mas nós estamos já chegando na porta do império, batendo toque, knock, 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 knock. O capeta está com a mãozona assim, já para abrir a porta, e alguém está dizendo, sai daí, e por que entrar lá? Uma vez que entrar, não sai mais não, irmãos. Agora é dia, agora, hoje, enquanto nós estamos, não agora, nessa era, enquanto você respira, enquanto você está ouvindo esses crentes besta falar dessas coisas de salvação, hoje é dia, é agora, o tempo está ainda, a porta está aberta. Existe algo chamado na doutrina cristã de arrebatamento da igreja. Está prestes a acontecer esse dia. E nesse evento do arrebatamento da igreja, o povo vai sumir. O que você vai fazer quando a igreja desaparecer? E como que eu sei que a igreja desapareceu? Porque vai ficar uns atribulados para trás. Eu espero que eu não fique, eu estou agarrado, Jesus assim, agarrado na sandália dele. Meu Deus, não deixa eu ficar aqui não. Porque vai ficar uns para trás e vai falar assim, rapaz, é o negócio do arrebatamento da igreja. E eu fiquei, ó. Irmãos amados, tem misericórdia de você mesmo. Esse dia está chegando, é glorioso para alguns, é glorioso, não vai ter conta para pagar, não vai ter nada dessas coisas, meus irmãos, nada. Negócio de acordar de manhã, Jesus tem misericórdia. O meu chamado é para ser rico, milionário. Está entendendo? Mas acordar de manhã, que tristeza que é para nós. Não vai ter que acordar mais. Preocupar com pagar conta, o seguro do carro, whatever, o que você te preocupa. Só alegria, só alegria. Irmãos, você sabe quando você recebe um salário bom assim, bum, chega um salário bom, sei lá, 30, 40 mil, graças a Deus.
Dá uma alegria, não dá? Essa alegriazinha bobinha que a gente passa aqui, multiplica por 100, 1000, blá, 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 lá no céu. E tem uma coisa, é constante. Constante, é alegria constante. É por isso que esse conceito foge de nós. Por quê? Porque nós temos esses momentos esporádicos de alegria, nós temos esses momentos esporádicos de prazer. Quando você quer comer uma carne e alguém vai lá e faz aquela carne boa do jeito que você gosta, coloca na boca, que delícia. Aquilo ali, meus irmãos estão em jejum aí, me perdoa, tá? Aquilo ali, lá no céu você multiplica pelo prazer. Isso não é nada. Tudo isso está à disposição da igreja nesta noite. Tudo isso está à disposição daqueles que a minha voz alcança nesta noite. O Senhor Jesus já abriu a porta. O Senhor já pagou todo o preço que tinha que ser pago. Agora Ele está ofertando a bênção. E o que é bênção? A bênção é o desejo de que bem chegue até você. Enquanto a maldição é o desejo de que mal chegue até você, a bênção é o desejo de que o bem chegue até você. E se o bem de Deus, Deus não precisa de alguém falar, eu falo, Deus te abençoe, irmã Elisan. Se Deus não liberar a bênção, morreu ali. Mas se Deus dizer que eu envio a bênção sobre vós, nada vai impedir. A Bíblia diz em Deuteronômio que eu dou ordem à bênção, Deuteronômio 28:8 parece, eu darei ordem à bênção, Deus dá ordem, e ninguém desobedece a Deus, que esteja convosco. Por que recusar isso e querer a maldição? Aqui está a bênção, aqui está a maldição, eu vou para o lado da maldição. Please don't do that to yourself. Tenha misericórdia de você mesmo. O Senhor Jesus oferece hoje a bênção da vida eterna. O Senhor oferece hoje a bênção de nós vivermos desprendidos. Às vezes, meus irmãos, nós temos esse conceito falho de que ser abençoado é ser rico. Não é. É bom ser rico? Yes. Ok? Mas não é. Ser abençoado é você estar precisando de dinheiro, estar apertado, tal, mas você não fica preocupado, você não tem prisão, aquilo não te prende. Aquilo não prende você. Você é livre. A pessoa carrega uma doença pela vida inteira, mas ela não é presa naquela doença. Isso é liberdade que Cristo nos dá. Pode não tirar a doença, mas Ele dá liberdade para o crente a continuar com aquela doença ali, glorificando a Deus. Porque Ele sabe que um pouquinho de tempo, aquilo vai passar. Aí, a vida é eterna com Deus de gozo, paz e alegria. Então, esse conceito de bênção, de que para ser abençoado nós temos que estar felizes, saudáveis e ricos. Não, é bom isso? Yes. Eu oro para que o Senhor continue me abençoando e fortalecendo, e que eu tenha milhões e bilhões para investir no reino de Deus. Esse é o meu clamor. Mas eu continuo servindo a Deus. Eu já fui crente, sou crente a minha vida inteira. Quando eu era homeless, eu servia a Deus. Por que não agora? Isso não quer dizer bênção. Bênção é termos liberdade. É gozarmos de paz e alegria no Espírito. Isso nós encontramos no Senhor Jesus. O homem que fizer essas coisas, viverá por elas. Nós não conseguimos fazer. Mas se nós os entregarmos, se nós os submetermos a Cristo, se nós os submetermos a esse homem, se a gente entrar pela porta, às vezes as pessoas não entendem. São palavras abstratas. O que é isso? O negócio de submeter a Cristo. Vou falar de maneira bem simples, então. Vem para a igreja. Não tem como ficar mais simples do que isso. Entra ali, antigamente, falava assim, eu passei para a lei dos crentes. Passe para a lei dos crentes. Venha servir a Deus. Não é a lei dos crentes, é a lei de Deus, que algumas pessoas decidiram se submeter. E a gente é abençoado. Irmãos, o crente não tem medo de morrer. Que maravilha. A morte não tem. As pessoas, quando eu estava desviado, distante do caminho do Senhor, eu tinha um medo de morrer, irmãos. Eu saía de casa na correria com a minha motoca, ia para o serviço, acabava o serviço, voltava correndo para casa e entrava desesperado de casa. Medo de morrer, porque eu sabia que se eu morresse, eu estava garantido lá no colo do Satanás. Está entendendo? E eu tinha um medo absoluto de morrer, porque eu sabia. Mas hoje eu não estou nem aí. Morrer é ganho. Se morrer, vai para o céu mais cedo. Eu quero morrer? Não, eu tenho a minha filhinha que precisa de mim ainda.
Eu falo, Senhor, eu tenho muita coisa a fazer na igreja ainda, deixa eu ver um pouquinho mais aqui. Mas se for da vontade do Senhor, nós partiremos, nós não temos medo. E essas bênçãos são oriundas de Cristo Jesus. Amado irmão, amado ouvinte, se submeta a Cristo, entrega a tua vida a Ele, entrega a tua vida ao Senhor, porque olha, a porta ainda está aberta, a salvação ainda está sendo proclamada, o Senhor Jesus ainda aceita todos quantos vierem a Ele, o Senhor não discrimina, Jesus nunca discriminou alguém, nós discriminamos, Jesus não. A porta continua aberta, saia debaixo dessa maldição, saia debaixo da maldição do pecado, irmão, saia debaixo da maldição. Ah, então quer dizer que você não peca? Não, nós não temos prazer no pecado. Quando o crente peca, ele se arrepende, vira uma bagunça na vida dele. Ele corre para a oração, dá um desespero, dá uma agonia. Por quê? Porque nós não somos do pecado. Mas a pessoa que não tem Cristo, ele tem prazer no pecado. Ele corre atrás do pecado. Saia dessa maldição. Não estou dizendo que você vai ser santo. Não. Saia de debaixo dessa maldição, que você não consegue cumprir a lei de Deus. Eu não consigo cumprir a lei de Deus. Mas se nós nos entregarmos a Cristo, a Bíblia diz que o Pai, o Filho e o Espírito vêm e faz morada em nós. Nenhuma religião promete isso, nenhuma religião. Mas o cristianismo promete o relacionamento com Deus direto. O Pai, o Filho e o Espírito Santo faz morada no crente. Imagina o crente com diabetes, o crente com dor de dente, mau hálito, lá está o Espírito Santo lá. Misericórdia, tem que amar muito. Dente tudo estragado, lá está o Espírito Santo. Entregue-se ao Senhor, entregue-se a Ele. Não perca a oportunidade, hoje é dia, hoje é noite aceitável. Eu agradeço pela oportunidade.